Como fazemos para entrar com dados, com valores, em uma aplicação com interface gráfica? Existem vários widgets que nos permitem entrar com valores para serem processados na aplicação e o mais comum e mais importante deles é o widget Entry, que equivale a uma caixa de texto comum. E é isso que a gente vai ver nessa aula, como trabalhar com o widget Entry no Tkinter. Então, esse widget é usado nas aplicações para permitir que os usuários insiram texto em caixas de texto simples. A sintaxe dele é bem simples. Textbox, ou o nome que você quiser dar para a caixa de texto, recebe. Eu vou usar ttk.entry, escolha o mestre, que é a janela onde vai ser vinculado a esse controle, e as opções variadas que o controle oferece, que a gente vai ver alguns desses argumentos ao longo da aula. O texto que é digitado dentro de uma caixa de textos dessa é obtido com o método get. Então, por exemplo, se eu batizei a minha caixa de textbox, eu vou usar um textbox.get, parêntese, e isso é suficiente para ler o conteúdo que foi digitado na caixa de texto e retornar para algum lugar. No geral, a gente vai retornar o valor da caixa de texto utilizando um objeto especial do Tkinter, que é o objeto stringVar, ou seja, uma variável string. Por exemplo, eu posso criar uma variável texto e ela vai receber o retorno de tk.stringVar. E depois a gente repassa isso dentro do controle Entry. E eu vou mostrar como é que a gente utiliza essas técnicas agora com alguns exemplos, vai ficar mais fácil de entender. Então vamos fazer um primeiro exemplo para capturar, vamos supor, nome e sobrenome de uma pessoa. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, exemplo 1. Capturar nome e sobrenome de uma pessoa. Vamos supor um formuláriozinho de cadastro de alguma coisa. Bom, a gente vai começar importando o Tkinter, stk. Eu também vou trabalhar, deixa eu colocar o R aqui que faltou, também vou trabalhar com ttk, com os temas ttk. Então, tkinter, import ttk. Beleza. Isso é padrão, a gente viu isso em outros vídeos. Eu vou criar uma função para mostrar o nome completo. Então, eu vou capturar o nome completo da pessoa, que ela vai digitar em caixas entry, e aí eu vou concatenar essas palavras que a pessoa digitar, o seu nome, nome e sobrenome, e vou mostrar na tela isso. Então, para isso eu vou criar uma função com def que eu vou chamar de mostrar nome completo. O que essa função vai fazer? Bom, ela vai obter o nome da pessoa, que eu vou colocar numa variável chamada nome. Então, nome igual entry underscore nome.get. O que é esse entry underscore nome? É o nome que eu vou dar para o meu controle entry. Então, entry, nome. Então, lá na frente, um pouquinho mais para baixo no código, eu vou criar o controle e aí eu vou batizar com este nome. E vou fazer a mesma coisa para o sobrenome da pessoa, que vai ser o entry underscore sobrenome.get. Como citei, você faz a leitura do que está escrito na caixa de texto utilizando o método get. E aí a gente vai fazer uma concatenação por uma variável chamada nome completo, que vai receber, portanto, vamos usar uma fstring aqui, nome completo, concatenado com o que está na variável nome e com a variável sobrenome. Beleza, usei uma fstring aqui que a gente pode usar fora da função print em Python. Então, o conteúdo da variável nome vai aparecer aqui, o da variável sobrenome aqui, concatenado com a frase nome completo. Beleza. E aí, eu vou exibir isso num label. Então, eu vou chamar esse label nome completo. Eu vou usar a propriedade .config do label para passar o texto do nome completo para dentro dele. E aí é só chamar a propriedade text e dizer que ela equivale ao conteúdo da variável nome completo. Então, o que tiver nessa variável será a propriedade text deste label aqui, que a princípio não vai ter nada. Que no caso vai ser a concatenação dos nomes. Beleza, essa funçãozinha a gente vai invocar lá na frente. Agora vamos criar a janela. Então, criar a janela igual tk.tk, T maiúsculo, e vamos dar um título para ela. Então, janela.title, captura de texto, por exemplo. Qualquer coisa. Agora vamos criar o controle entry, o entry nome e o entry sobrenome. Então vamos criar entry para o nome. Vou colocar um comentário.
Beleza. Eu vou usar o entry nome e também vou trabalhar com label. Por que eu vou colocar um label aqui? Para a pessoa saber que ela tem que digitar o nome dela. Então eu vou colocar num label escrito alguma coisa do tipo digite seu nome ou nome, e do lado eu vou colocar o entry. Então eu vou criar um label que eu vou chamar de nome, e ele será feito com ttk.label vinculado à janela, e seu texto será a palavra nome, 2 pontos, e é suficiente. E aí eu vou vincular esse label ao meu grid. Eu posso fazer isso direto aqui, não preciso fazer necessariamente separado. A gente viu o grid na aula passada. Então, label underscore nome ponto grid. E aí a gente vai colocar isso na linha 0. Então, row igual a 0. Coluna igual a 0. Então, ele vai ficar no canto superior esquerdo. Vou usar um pad x igual a 10, por exemplo, para dar uma distância das margens horizontais. Um pad y igual a 5, para dar uma distância das margens verticais. E vou usar um stick do tipo E. Você vai lembrar da aula passada que o E, east, significa leste, ou seja, o lado direito da tela, quando a gente trabalha com essa propriedade stick. Então está o label aí. Agora eu vou colocar do lado dele a caixinha entry. Eu vou criar a caixinha entry underscore nome, que a gente usou lá em cima. Ela vai ser um ttk.entry. Olha que legal. E aí a gente simplesmente diz que ele está vinculado à janela. É só isso que eu preciso para criar o entry. E aí eu vou colocar o entry no grid. Então, entry underscore nome ponto grid na linha 0. Vou colocar ele na mesma linha do label, só que ele vai ficar na coluna 1, ou seja, do lado dele, do lado do label. Vou dar uma distância para ele também de 10 na horizontal e na vertical de 5 para ele ficar alinhado. Aqui não preciso do stick para esse caso. Então, criei o entry para o nome. Agora eu vou criar o entry para o sobrenome. Para isso, eu vou replicar esse código todo para a gente não perder muito tempo. Eu só vou fazer algumas alterações. Por exemplo, aqui é sobrenome. O label vai ser sobrenome. Aqui é a mesma coisa, só vou mudando aqui. Sobrenome. O entry também é sobrenome. E sobrenome. Só fiz umas mudanças aqui. Aí eu vou mudar também o texto dentro dele. Aqui vai estar escrito sobrenome nesse label. E o posicionamento dele vai ser diferente. Ele vai estar na linha de baixo, portanto, linha 1, na coluna 0. Vai estar embaixo do outro label. E eu vou manter os pads e o stick iguaizinhos. Para o sobrenome, eu mantenho ele na janela. Ele vai estar na linha 1 também, na linha de baixo. Coluna 1, ou seja, embaixo do outro entry. E vou manter esses preenchimentos iguais. Beleza. O que falta a gente fazer agora? Bom, criar um evento para quando a pessoa digitar o nome e o sobrenome dela, aparecer na tela o nome e o sobrenome concatenados. Para isto, vamos criar um botão para criar nome completo. Tá? Então, esse botãozinho eu vou chamar de botão mostrar. Botão underscore mostrar. Eu vou criá-lo com ttk.button, que você já conhece. E aqui dentro eu vou vinculá-lo à janela e vou colocar um texto nele que vai ser mostrar nome completo. Pode ser o texto que você quiser, evidentemente. E antes de fechar aqui, não posso esquecer de dizer o que ele vai fazer. Então, propriedade command igual, aí eu invoco aquela função que a gente criou lá em cima, mostrar underscore nome underscore completo. Beleza, então é isso aqui que ele vai fazer, ele vai executar esta função. Agora basta vinculá-lo ao grid. Então, botão mostrar ponto grid e a gente coloca ele na linha de baixo. Então, row igual a, vamos supor, 3. Então, na verdade, linha 2, porque o anterior estava na linha 1, então ele fica abaixo da caixinha de entry. E aí, esse botão ele vai ser maiorzinho. Eu vou usar um column span igual 2. Ele vai ocupar o espaço de 2 colunas, até porque o texto dele é maior. Ele vai ter um pad x igual a 10 também. E o pad y eu vou fazer igual a 10 também, para dar uma distância maior na vertical. Legal, se você não lembra direito o que é esse row, column span, pad x, dá uma revisada na aula sobre o gerenciador grid, tá? Que foi a nossa aula passada, inclusive. E aí, para finalizar, eu preciso do label para mostrar o resultado. Label para mostrar nome completo.
Esse label eu vou chamar de label nome completo, da forma como ele foi referenciado aqui em cima, porque ele vai receber o texto que está nessa variável nome completo. Legal? Então, label nome completo. ttk.label, ele está vinculado à janela e o texto dele é igual a abro e fecho aspas sem nada, ou seja, não tem nada dentro dele, não vai nem aparecer. E aí eu o vinculo ao grid, eu encaixo ele no grid. Então, nome completo, ponto grid, ele vai ficar na linha 3, agora sim eu vou colocar na linha de baixo, abaixo do botão. Column span também é igual a 2, porque o texto dele vai ser grandinho, o nome completo da pessoa. E aí a gente faz os pads. Pad X, vamos supor 10 também, para ficar tudo alinhadinho. E o pad Y pode ser 5, para dar uma distância do botão. E aí, para finalizar, iniciar ou mostrar a janela. Para isso, a gente simplesmente chama janela.main loop e parêntese. Legal, criamos uma aplicaçãozinha com o controle entry, que agora você vai ver como é que se comporta. Então, eu vou executar e apareceu aqui esta janelinha, olha só. Está aqui o controle entry, são essas caixas de texto. Caixinha 1 e caixinha 2. Veja o nome, sobrenome, tudo alinhadinho, bonitinho, o botão, e aqui embaixo tem um espaço que está vazio. Esse espaço onde eu coloquei o label, o nome completo, que não tem nada sendo mostrado, mas agora eu vou digitar o meu nome aqui, eu vou digitar o meu sobrenome, vou clicar no botão e aparece lá, nome completo, Fábio dos Reis. Então foram lidos os valores que estão dentro das caixinhas de texto, controle entry, e concatenados e mostrados neste label aqui. Legal? Então lembrando, para ler o texto que está digitado nas caixinhas de texto, a gente simplesmente utiliza o método get. Pode ser numa função como eu fiz aqui. Então a variável recebeu entry nome, que é o nome que eu dei para o controle, ponto get. Get é obter em inglês. Então obtenha o conteúdo de entry nome, propriedade padrão é texto, e jogue numa variável qualquer. Aí você pode fazer o que você quiser com esse texto, certo? Mostrar na tela como eu mostrei, ou fazer qualquer outra coisa, como enviar para um banco de dados, concatenar, fazer cálculos se forem números, e assim por diante. E já que eu falei em números, vamos fazer um exemplinho agora além do números. Então o usuário digita números e a gente faz um cálculo qualquer. Por exemplo, a gente pode fazer o primeiro número que o usuário digitar elevado ao segundo, e exibir num label também. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou aproveitar um pouquinho desse código aqui para não digitar muita coisa. Vamos criar aqui o exemplo 2. Calcular potência de números. Beleza, então já importei aqui o tkinter e o ttk. A gente vai criar a janela. Então vamos colocar aqui uma janelinha também. Vou aproveitar esse pedacinho de código. A gente vai aproveitando o código. Então aqui é captura de números. Vou chamar de números. E aqui entre os dois eu vou criar uma funçãozinha que é para fazer justamente esse cálculo. Eu vou chamar essa função de calcular potência. 2 pontos. E a gente faz um cálculozinho aqui. Para esse exemplo eu vou usar um bloco try do Python, porque quando o usuário digitar valores, pode ser que ele digite um valor que não funciona. Né? Por exemplo, um valor errado, ele digita uma letra ou um valor que não é numérico. Então a gente vai capturar e tentar tratar essa exceção para evitar problemas. Então try, variável num1 recebe o que vai estar no entry número 1, que eu vou ter que converter para float, por exemplo, porque eu vou trabalhar com números. Você pode converter para int ou para float, porque a gente vai trabalhar com números e o cálculo só pode ser feito com números, não pode ser feito com texto. Eu vou usar float, tá? Então float, aí o nome do entry a gente pode chamar de entry número 1 e chamamos o método get para obter o que está nele. Fechamos o parêntese. Aí a gente faz a mesma coisa para o número 2. Vai ser a variável número 2. Então, o entry também vai se chamar entry número 2. Então, eu obtenho os dois valores que o usuário digitou numéricos, converto para float e gravo dentro dessas variáveis aqui. Isso é importante porque o get ele retorna uma string, não dá para fazer cálculos com string. A minha variável resultado vai ter o resultado do cálculo, que é o número 1 elevado ao número 2. O elevado é asterisco, asterisco. E a gente vai jogar isso num label, que eu vou chamar de label resultado. A gente chama o método .config para jogar dentro dele o texto, na propriedade text.
Então, text igual, a gente pode aqui dentro usar uma fstring para deixar formatadinho o texto. Por exemplo, resultado, 2 pontos, e aí a gente coloca a variável resultado aqui. Fechamos aqui, fechamos a aspa e fechamos o parêntese. Isso tudo no bloco try. Aí eu vou voltar à indentação e vou capturar uma exceção com except. E essa exceção vai ser do tipo, suponhamos, value error. Então, se o valor inserido não for o valor adequado, ou se não for convertido de forma adequada, o mesmo label resultado, essa linha aqui, eu vou repetir aqui embaixo, só que aí o texto vai ser diferente, vai ser alguma coisa do tipo erro. Insira valores válidos. Números, no caso. Pode fazer cálculo com números. Beleza? Você pode tentar fazer isso aqui sem usar o try except, e provavelmente vai funcionar se você não inserir nenhum valor que seja inválido. Tá? Mas o ideal é sempre a gente criar o código da forma mais completa possível. Tá? E depois a gente vai refinando. Então tá aí. Agora a gente vai criar esse entry. Falta criar os dois entries, o num1 e o num2, criar o label e um botão. Então vamos criar os entries. Criar controle entry e label para o primeiro número. Então o primeiro número ele vai ter um entry e um label. O label é para o usuário saber o que ele tem que fazer. Então label num1, você pode dar o nome que você quiser, vai ser um ttk.label vinculado à janela, cujo texto igual, vamos supor, número 1. Para o usuário saber que tem que digitar o número 1. Vou colocar 2 pontos aqui. Beleza, um espacinho. Acho que não vai precisar desse espaço aqui não. Suficiente assim. E aí a gente coloca esse label num1 no grid. A gente vai escolher a posição dele agora. Vai ser na linha 0, bem no comecinho. Na coluna 0. Vamos usar um pad x igual a 10, por exemplo, e pad y igual a 5 também. E vou usar o stick igual a m, parecido com o exemplo anterior. Tá? Então, ist, lado direito. E a gente cria agora o entry num1, a caixinha de texto que vai receber o primeiro número. ttk.entry, bem simples, só vincular a janela. Certo? Vincular a janela. E aí, entry num1 vai receber um posicionamento com grid. E vai ser na linha 0, porque ele vai estar do lado do label, certo? Só que a coluna vai ser 1, porque ele vai estar do lado direito do label. E a gente usa um pad x igual a 10 e um pad y igual a 5 para ficar tudo bem alinhadinho. Não precisa de stick aqui de novo, certo? Então tá aí, esse é o label para o primeiro número. Para o segundo número é parecido. Eu vou simplesmente copiar isso aqui e alterar os nomes dos controles. Então, entry label para o segundo número, que vai ser o label num2. Então, aqui 2, 2 e o entry 2 também, entry 2. Beleza, é isso aí. Só isso que eu tenho que fazer aqui, número 2 também eu vou mudar. E aí é o posicionamento deles. Né? Esse label aqui ele vai estar na linha de baixo e na mesma coluna. A mesma coisa para esse entry, na linha de baixo, só que na mesma coluna, porque eles estão alinhados um embaixo do outro. Agora vamos criar um botão para efetuar o cálculo. Esse é o botão calcula. Ele vai ser um ttk.button, que você já conhece também, vinculado à janela, seu master. Seu texto vai ser, vamos supor, calcular, para ser mais rápido. E aí o comando que ele vai executar é chamar aquela função que a gente definiu lá em cima, que é a função, vamos ver o nome dela, calcular potência, está aqui, ó, essa função. Então a gente vai colocar command igual calcular underscore potência. Beleza? Então isso aqui é o que o botãozinho vai fazer. E a gente vincula ele ao grid, botão calcula.grid. Vamos colocar esse botão na linha 2, abaixo dos outros controles. Ele vai usar column span igual a 2 também, porque ele tem um texto, podia ser 1 aqui no caso, mas vou colocar 2. Um pad x igual a 10 e um pad y igual a 10 também.
Você pode brincar com esses valores de pad e ver o posicionamento dele, como é que fica. Tá? É interessante fazer isso. Falta agora o label para mostrar o resultado. Então, para resultado, que vai ser o label underscore resultado, conforme a gente definiu também lá em cima. Certo? Deixa eu tirar esse K aqui. E ele é um ttk.label vinculado à janela com o texto vazio. Você já sabe, texto vazio é só abrir e fechar aspas sem nada dentro. Aí o label está lá, mas ele não é visível. E aí a gente vai colocar esse label na tela com o método grid na linha 3, pode ser linha 3, ou igual a 3, na linha de baixo do botão. Column span 2 também, porque ele é maiorzinho. E a gente usa um pad X 10 e um pad Y pode ser um pouquinho menor, 5 por exemplo. Tá? Aqui é 10, não um tracinho. Muito bem, e aí para finalizar, só vai ficar faltando uma coisinha que é exibir os trâmites todos aqui utilizando o loop da janela. Então, iniciar loop, janela.main loop. Beleza, está pronta a aplicação. Se eu não errei nada por aqui, deve funcionar tranquilamente. Vamos executar e ver como é que ela vai se portar. Rodando, vamos lá, temos um erro aqui. Bad option sticky. Eu inverti o T com o I aqui em cima. Onde é que está o sticky? Cadê o meu sticky? Aqui, ó. Sticky. É sticky. Como eu copiei e colei, embaixo também deve estar errado. Sticky. Beleza. Então é importante sempre quando ocorrer algum erro na execução do código, você olhar essa mensagem que aparece e sempre vai lá no finalzinho, na última linha, vai estar uma explicação mais inteligível do que aconteceu, que vai te facilitar a vida para resolver o problema. Então, resolvi aqui, executo, e agora a gente tem a janelinha aqui, ó, rodando direitinho. Número 2, os labels, as duas caixas entry e o botão calcular. Então, eu vou colocar um número aqui, por exemplo, 2 e 3. Ou seja, 2 elevado ao cubo, que dá 8. Vamos ver se funciona. Calcular, resultado, 8. Perfeito. Funcionou direitinho. Vamos tentar com outro número. 4 e... vamos supor 4. 4 elevado à quarta potência, 256. Perfeito. Se eu elevar 4 a 0, dá 1. Todo número elevado a 0 dá 1. O que acontece se eu colocar uma letra aqui? Por exemplo, se eu colocar a letra W e tentar fazer o cálculo. Erro, insira valores válidos. A gente conseguiu capturar a exceção de erro de valor e em vez da aplicação travar na cara do usuário, ele simplesmente exibiu essa mensagem e o usuário continua podendo usar a aplicação tranquilamente. Basta ele inserir o valor válido aqui e recalcular. Para isso que serve o bloco try except, por isso eu recomendo que você o use. Legal? Então tá aí. Vimos nessa aula o básico do controle entry, as caixas de texto em tkinter. Tem mais coisa para a gente aprender a respeito disso e a gente vai aprender isso mais para frente em alguns projetinhos que a gente vai criar, reunindo todos os controles que a gente vem estudando nessas aulas. Aí faremos projetinhos do tipo telinha de logon, trabalhar com senhas, acessar banco de dados e assim por diante. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Aproveitem os códigos que foram mostrados aqui, treine, faça modificações e vejo vocês na próxima lição. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!